Você já entrou em um espaço e viu aquela mulher que, sem dizer uma palavra, já comanda a respeito? Aquela que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa se explicar excessivamente para ser levada a sério, não precisa implorar por atenção ou reconhecimento porque simplesmente recebe naturalmente. E você se pergunta o que ela tem, como é que ela faz isso? Por que que as pessoas a respeitam tanto, a levam tão a sério, enquanto eu sinto que preciso lutar por cada grama de consideração? E hoje eu vou te trazer 10 segredos psicológicos específicos, concretos e práticos que você pode começar a usar imediatamente e que vão transformar completamente como você é vista e tratada. E antes de começarmos, eu preciso que você entenda algo absolutamente fundamental. Você ensina as pessoas como te tratar. Deixa eu te repetir isso porque isso é crucial. Você ensina as pessoas como te tratar através das suas ações, das suas reações, do que você aceita, do que você tolera, dos limites que você estabelece ou não estabelece. Se você aceita desrespeito, se você tolera ser interrompida constantemente, se você sempre cede, sempre coloca as suas necessidades por último, sempre pede desculpas por existir, você está ensinando as pessoas que podem te tratar dessa forma. Mas quando você muda o seu comportamento, quando você começa a estabelecer limites claros, quando você para de aceitar menos do que merece, as pessoas ajustam como te tratam. Nem todas imediatamente, nem todas de bom grado, mas eventualmente as pessoas que realmente importam vão respeitar os seus limites. E as que não respeitam, bom, essas vão naturalmente se afastar da sua vida. E isso é excelente, porque você não precisa de pessoas que só se respeitam quando você se faz de inferior. Então prepare-se, porque esses 10 segredos vão te trazer ferramentas concretas para finalmente ser a mulher respeitada que você sempre soube que merecia ser. Mas antes de mais nada, eu quero te dizer que esses 10 segredos psicológicos, neurológicos e emocionais, eles não são truques baratos que você simplesmente vai programar e vai se tornar algo que você não é para conquistar respeito fora. Não, eles se tratam de comportamentos saudáveis, de uma mentalidade saudável, que estão diretamente alinhados a uma verdade feminina. As mulheres, muitas vezes, para conquistar um reconhecimento, um apoio, ou para se enquadrarem numa necessidade de parecerem boazinhas, queridas, não perderem amor, não perderem reconhecimento, elas foram condicionadas e se comportaram muitas vezes de forma condicionadas, que na maioria das vezes muito mais tirou delas qualquer tipo de reconhecimento ou amor do que trouxe. Então eu não estou falando aqui de algum tipo de truque mágico que você vai aplicar para ter um resultado que não seja aquilo que seja verdadeiro. Existem avaliações comportamentais, existem testes psicológicos, existem uma série de ferramentas que eu utilizo no desenvolvimento humano, para o autoconhecimento feminino, aonde a gente passa a se conhecer. Disque motivadores, axiologia, via caráter, desenho humano. Então tem uma série de formas de a gente se autoconhecer e descobrir tudo aquilo que são condicionamentos ou que não representam a verdade de quem somos. Então esses 10 segredos psicológicos que eu vou trazer para você ao longo desse vídeo, eles se tratam de comportamentos saudáveis que estão alinhados com uma mulher saudável. Então não se trata de truques que você vai aplicar e que não tenham relação com a verdade que você é. Muito pelo contrário. Esses 10 segredos psicológicos vão trazer para você a capacidade até de você se conectar com a pessoa que de verdade você é. E eu sou a Jaqueline Figueiredo, neuropsicóloga e mentora estratégica. Eu acredito que todo caos pode ser transformado em poder e que quando a mente encontra clareza, a vida encontra leveza. Aqui nesse canal eu uno psicologia, neurociência e presença estratégica para te ajudar a entender a tua mente, regular as tuas emoções e agir com autenticidade, construindo uma mentalidade de sucesso. Então já aproveita, já curte esse vídeo, já se inscreve nesse canal, porque ao longo das semanas eu estarei trazendo conteúdos poderosos para transformar a sua vida e construir uma mentalidade de sucesso. Primeiro segredo psicológico: dominar a arte da comunicação assertiva. O primeiro segredo é absolutamente essencial para
ser assertiva. E comunicação assertiva não é agressividade, não é ser rude e grosseira, não é gritar ou intimidar. Comunicação assertiva é expressar as suas necessidades, opiniões, limites de forma clara, direta, firme, mas respeitosa. E a maioria das mulheres falha completamente, miseravelmente nisso. Porque nós fomos, desde novinhas, educadas a não fazermos ondas, a não sermos difíceis, a sermos boazinhas. E aí você usa uma comunicação passiva, você deixa que pisem em você, você não sabe expressar as suas necessidades, você às vezes acaba chorando, você se desculpa por coisas que nem são culpa suas, deixa que pisem em você, minimiza as próprias opiniões com frases como, olha, não sei se estou certa, mas... pode estar errado, mas eu acho que... desculpa incomodar, mas... Quando você se comunica assim, você está mandando uma mensagem clara, olha, eu não sou importante, minhas necessidades não importam, você pode me ignorar. Ou você pode ser agressiva, você explode, grita, culpa, e isso também não gera respeito verdadeiro, gera medo, talvez ressentimento, raiva, mas não respeito genuíno. A comunicação assertiva é algo poderoso, é dizer algo que você precisa dizer de forma clara e direta, sem se desculpar minimamente, sem se desculpar nem atacar. Por exemplo, um colega de trabalho constantemente te interrompe em reuniões. Uma resposta passiva. Você se cala, aceita, fica ressentida, fala mal, mas não diz nada na hora. Uma resposta agressiva. Você é extremamente rude. Você sempre me interrompe. Que falta de educação. A resposta assertiva. Você levanta a mão levemente, mantém contato visual e diz calmamente: por favor, me deixe terminar meu raciocínio. E você continua falando. Você não pediu permissão, não se desculpou, você simplesmente estabeleceu limites de forma clara. Outra situação, alguém te pede para fazer algo que você não quer ou não pode fazer. Resposta passiva, tá. Você faz mesmo não fazendo por culpa. Ou agressiva, você acha que eu sou sua empregada? Uma resposta assertiva, olha, não vai dar dessa vez. Sem justificativas longas, sem desculpas elaboradas. E aqui está o segredo. O tom de voz firme, mas calmo, um contato visual direto, uma linguagem corporal confiante e uma mensagem direta e sem rodeios. E você pratica isso conscientemente até se tornar natural. Você começa a ser mais firme no início e começar frases, desculpa, não sei, parecendo insegura, porque você vai falando as suas verdades como afirmações e confiança. E conforme você vai dominando a comunicação assertiva e vai consistentemente expressando as suas opiniões de forma clara, você vai sendo respeitada porque você vai se respeitando, você vai se valorizando e isso vai ensinando os outros a te valorizarem também. Segundo segredo, estabelecer e manter limites firmes. O segundo segredo fundamental significa que estabelecer limites claros e firmes em todas as áreas da sua vida e mantê-los de formas inegociáveis. Limites é a diferença entre uma mulher respeitada e uma mulher que é constantemente desrespeitada, usada, desvalorizada. Mas a maioria das mulheres tem terror de estabelecer limites, porque fomos ensinadas que limites é egoísmo, é ser chata, é ser difícil, é um risco de ser rejeitada, abandonada. E aí você não estabelece limites, as pessoas ultrapassam as suas linhas, você aceita tratamento inadequado, você se sobrecarrega fazendo coisas que não deveria fazer, tolerando coisas que você não deveria tolerar porque tem medo de parecer chato, de perder as pessoas. A verdade é que as pessoas que realmente te valorizam vão respeitar os teus limites. E as pessoas que não te respeitam, não respeitam os teus limites, elas não te respeitam de verdade. E você não precisa de pessoas, dessas pessoas. Ou seja, estabelecer limites é filtrar quem merece estar perto de você e quem não merece. E como que você estabelece limites? Primeiro você identifica onde você precisa de limites, aonde você está primeiro se desrespeitando, aonde você está se esgotando, porque às vezes você não consegue dizer não nem pra você. Você passa dos limites na hora de dormir, você passa dos limites com a sua alimentação, você passa dos limites com uma coisa que você promete pra você que você não faz. Segundo, você define limites claros, então,
em situações que você identifica que não são mais boas para você. Você define limites no seu trabalho, você define limites no seu relacionamento, você define limites como não vou mais ser tratada naquele lugar, então por que eu vou lá naquele lugar? Você define claramente o que é aceitável e o que não é. E o terceiro, você comunica os seus limites de forma clara e direta e calma. Você não se desculpa excessivamente, você simplesmente, olha, daqui para frente eu não vou mais estar disponível todo o tempo para estar em tal lugar. Eu preciso que você comece a dividir essas responsabilidades comigo. Quando você fala comigo dessa forma, eu me sinto desrespeitada. Eu preciso que você me trate com mais consideração. Quarto, você mantém os seus limites. Porque estabelecer limites é fácil, mas o difícil é quando você vai sendo testada. Quando elas fazem pressão, quando elas tentam te fazer se sentir culpada. Mas lembre-se, tudo começa primeiro com você respeitando os próprios limites, você cumprindo as próprias promessas, você se autocontrolando nas questões que só dizem respeito a você mesma. Isso começa com uma autorresponsabilidade, com um autorrespeito, com um autoamor, com uma autovalorização. E isso você vai mudando as regras internas do jogo e você não vai ficando mais disponível para ser desrespeitada, porque você passa a se autorrespeitar, porque você se mantém firme. Porque cada vez que você cede aos seus próprios limites, você vai ensinando que os seus limites são negociáveis, não são reais para os outros. Agora, se você consistentemente mantém os seus limites, que você é séria, você vai deixando essa mensagem e as pessoas ao seu redor vão entendendo o que é sobre respeito. E se elas não querem, elas simplesmente vão se afastando de você. E você não quer ter pessoas que não te respeitam perto de você, mas para isso, o primeiro passo é você aprender a respeitar você em seus próprios limites. O terceiro segredo é você parar de pedir aprovação externa. Porque a busca de aprovação é um dos maiores destruidores de respeito. Porque você está continuamente buscando aprovação, quando você precisa que todo mundo goste de você, quando você muda quem você é dependendo quem está com você e elas pedem respeito por você. Pensa numa mulher que está constantemente checando se está fazendo tudo certo, se as pessoas estão gostando dela, se ela está agradando, ela concorda com tudo que os outros estão falando, mesmo que nem seja algo que ela acredita, ela ri de coisas que ela nem acha engraçada, ela muda o estilo, a opinião, a personalidade, dependendo de quem está perto, fica pescando elogio o tempo inteiro, precisa de validação o tempo inteiro. Essa mulher é respeitada? Não. Ela pode ser querida porque ela nunca causa problema, concorda sempre com tudo, sempre está disponível para agradar todo mundo, mas não é respeitada. Porque não existe ali uma pessoa real, autêntica, existe uma camaleã desesperada por aprovação. Agora pensa numa mulher que tem as suas próprias opiniões e as expressa calmamente, mesmo quando é impopular, que não precisa que todo mundo goste dela, que é consistente com quem ela é, não importa quem esteja presente, que não fica pescando elogio, que não precisa de validação constante para saber o seu valor. Essa mulher é respeitada, absolutamente, porque as pessoas percebem que ela tem uma retidão, que ela se respeita, que ela não se vende barato por aprovação. E quando você elimina esses comportamentos de busca de aprovação, você simplesmente altera o seu comportamento para consigo própria e você para de ter necessidade de agradar a todos ao seu redor, porque você passa a se respeitar por aquilo que é e não por aquilo que espera que os outros tratem você. Olha que confusão! Mas para isso você precisa sair de uma criança interna ferida que está sempre esperando um colo de um papai e de uma mamãe e começar você a acolher a você mesma, você reconhecer você mesma, você apoiar você mesma, para que você não fique mais buscando isso fora, porque muitas vezes isso não foi recebido na sua infância. Talvez a sua mamãe não pôde dar isso para você, talvez o seu papai não pôde dar isso para você, mas agora você pode. Porém, a sua criança lá do passado ainda está esperando esse reconhecimento, esse afeto, esse acolhimento, esse abraço, esse calor. Agora, você não vai achar isso no mundo se você não tem isso dentro de você. E você também não vai voltar ao passado e construir isso lá com seu papai e a sua mamãe. Você precisa construir isso dentro de você em primeiro lugar, você precisa acolher a sua criança interna e verdadeiramente dar para ela aquilo que você está buscando lá fora. E muitas vezes até compreender que aquilo que passou lá atrás estava testando a fortaleza que você
tem dentro de você para você construir, para você trazer isso de dentro para fora. Afinal, nada é por acaso. Talvez você tenha nascido na família exata que você precisava nascer e talvez aquela rejeição, aquele abandono, aquela humilhação tenha sido apenas provas para que o seu ser, o seu espírito, a sua essência traga à tona esse amor por você mesma. Só que isso tem que brotar de dentro para fora. E quando isso brota de dentro para fora, aí então sim, você é capaz de se dar isso e você para de pedir isso para todo mundo. E aí, então, você passa a ser respeitado, porque você acima de tudo está respeitando as próprias necessidades. Então já aproveita, já curte esse vídeo, já se inscreve nesse canal, porque ao longo das semanas eu estarei trazendo conteúdos poderosos para transformar a sua vida e construir uma mentalidade de sucesso. Então, como você elimina esses comportamentos de busca de aprovação? Primeiro, você percebe que você está fazendo. Quando você está prestes a concordar com algo que não concorda realmente, você para? Quando está prestes a mudar a opinião para agradar, você para? Quando você está prestes a pedir validação externa, você para? Segundo, você pratica ter e expressar as próprias opiniões, mesmo quando são diferentes, mesmo que você se sinta rejeitada. Você não precisa criar conflito, mas você não finge concordar. Você administra a emoção. Você, estou aprendendo, pense consigo, estou aprendendo. Mas vai apresentando seu ponto de vista com calma. Vai aprendendo a expressar. E outra, para de pedir aprovação. Você comprou uma roupa nova e não fica mandando foto para todo mundo. Ai, ficou bom, o que você acha? Você confia no seu próprio julgamento. A não ser que você esteja fazendo uma mostra de looks no Instagram, mas não para pedir aprovação. Você confia em si mesmo. Quarto, você tem que aceitar que nem todo mundo vai gostar de você. Porque se todo mundo gosta de você, provavelmente você está sendo falsa, porque está se moldando demais para agradar. Pessoas autênticas com opiniões próprias são polarizadoras. Algumas vão amar e outras vão odiar. Isso é sinal de que você está sendo real. Quando você para de buscar aprovação desesperadamente, quando você se torna uma pessoa confortável sendo quem realmente é, mesmo que nem todos aprovem, algo mágico acontece. Você vai sendo respeitada por você primeiramente e depois pelos outros, porque respeito vem de ter integridade, de ser autêntica, de se valorizar o suficiente para não se vender para aprovação alheia. Quarto segredo, domine uma postura de autoconfiança, domine uma linguagem corporal de postura forte, porque a maior parte da comunicação é não verbal. Você pode dizer as palavras certas, mas se a sua linguagem corporal está comunicando insegurança, submissão, medo, é isso que as pessoas vão perceber e responder. Então vamos falar exatamente o que é linguagem corporal confiante versus insegura. Mulher insegura. Ombros caídos para frente, costas curvadas, cabeça baixa, tem medo de olhar para os olhos da outra pessoa, se faz fisicamente pequena, procura ocupar o mínimo de espaço, cruza os braços, tem vergonha de se arrumar, tá sempre escondendo as mãos, sorri excessivamente, mesmo quando não há razão. Uma mulher confiante, ombros para trás confiante, coluna ereta, mas não rígida, cabeça ereta, contato visual direto, mas não agressivo, ocupa o espaço confortavelmente, sem se fazer pequena, mantém mãos visíveis e gesticula de forma natural, mas controlada. Sorri quando está apropriado, mas não está constantemente sorrindo para apaziguar. E aqui está o fascinante. Quando você assume uma linguagem corporal de confiança, você não só comunica confiança com os outros, você também começa a se sentir mais confiante. Existe um feedback entre corpo e cérebro. Quando você se posiciona fisicamente como uma pessoa poderosa, o seu cérebro recebe essa mensagem e você começa a se sentir mais poderosa. Então, o que você vai fazer? Você vai consciente praticar essa linguagem corporal de confiança em casa, em qualquer lugar, até isso se tornar natural. Postura forte, cabeça erguida, você não fica se desculpando porque está ocupando espaço, você caminha com firmeza, com propósito, não tenha medo, não tenha vergonha. Quando você está em conversa, mantenha contato visual, não fique olhando para o chão, desviando o olhar constantemente, olhe nos olhos da pessoa, mas não de forma agressiva, é um contato visual natural, que olha que você está ali, está presente, está segura, não tem nada a esconder.
Quando você está sentada, por exemplo, numa reunião, você não se faz pequena, você se sente ereta, ocupa o lugar certo na sua cadeira, talvez coloque um braço no encosto, sobre a mesa. Sinta-se confortável, mostre-se confortável, que você pertence ali. Você não fica roendo unha toda encolhida, mantenha-se calma, não fica mexendo a perna o tempo inteiro, mas mantenha a calma, controlando as expressões faciais, a sua respiração. Você não está o tempo sorrindo para parecer legal e agradável. Você está relaxada, você está concentrada, você está apenas sorridente quando isso é genuíno. Você não fica usando seu rosto para apaziguar os outros constantemente. Sabe o que acontece quando você usa uma linguagem corporal de confiança? As pessoas automaticamente te levam a sério, porque elas respeitam uma comunicação sem palavras. Eu pertenço aqui, eu sou importante, eu mereço ser ouvida. Quinto segredo psicológico é desenvolver competência e expertise. Você precisa ter competências e performances genuínas em áreas importantes, porque no final das contas o respeito duradouro vem de você ser genuinamente boa no que você faz, habilidades reais, resultados reais, e muitas mulheres negligenciam estudar, se desenvolver, elas querem só parecer confiantes no comportamento externo, mas não investem nelas, não investem em se tornar competentes, em se desenvolver comportamentalmente, emocionalmente, tecnicamente na sua área. Você precisa estudar, você precisa se desenvolver, você precisa investir em você, você precisa se tornar boa no que faz. O que significa? Educação contínua, prática constante, busca ativa de conhecimento, você tem livros na sua área, você precisa buscar cursos, precisa buscar mentorias, você precisa praticar as suas habilidades incansavelmente, você se torna indiscutivelmente competente. E quando você é realmente boa no que você faz, quando você tem uma expertise genuína, isso transpira, porque você fala com autoridade, porque você realmente sabe do que você está falando. Você não precisa fingir confiança, porque você tem uma confiança baseada numa competência real. E as pessoas sentem isso. E as pessoas te respeitam porque você merece o respeito, porque você é genuinamente excelente. E tem mais. Quando você é competente, você se torna indispensável. Você não precisa implorar oportunidades por reconhecimento, por oportunidades que venham até você, mas porque as pessoas vão procurar você porque aquilo que você tem para oferecer é genuíno. Isso te coloca numa posição de poder verdadeiro, aonde você estabelece seus próprios termos e você não precisa aceitar menos do que você merece, porque você sabe o seu valor e você mostra para os outros. Então, competência é também sobre desenvolver competência genuína, uma carreira, conhecimento, desenvolvimento. Isso não se constrói da noite para o dia, mas isso significa que você precisa buscar algo para se desenvolver. Não ache que isso vai cair do céu. E isso precisa ser efetivamente construído por você, pela sua necessidade de reconhecer a si própria e se sentir consistente e segura verdadeiramente naquilo que você faz. O sexto segredo psicológico é desenvolver controle sobre a sua inteligência emocional, especialmente em situações de conflito ou estresse. Isso não significa reprimir emoções, não sentir. Tem um vídeo disso no canal, eu vou deixar ele nos cards, mas significa, acima de tudo, de você ter o autocontrole em situações críticas. Como você reage é como você é percebida, porque quando você explode emocionalmente, chora em situações emocionais, perde completamente o controle, quando reage de forma desproporcional, você perde o respeito. As pessoas começam a te ver como instável, emocional demais, incapaz de lidar com pressão e principalmente você dá poder sobre você de quem te provocou. Desenvolver inteligência emocional é crucial. E como você faz isso? Tem um vídeo grande sobre isso no canal, mas acima de tudo você precisa reconhecer os seus gatilhos. Em que situações que você perde o seu controle? Isso são gatilhos, injustiça, rejeição, abandono. E quando você percebe o que realmente faz você perder o seu controle, você começa a entender onde exatamente você tem que agir. Quando você percebe que tem alguma emoção forte vindo, você respira. Isso dá poder para o córtex pré-frontal, ter um autocontrole, você oxigena o seu cérebro.
E isso faz com que o seu cérebro mande químicas de autocontrole para o seu corpo e você manda mensagens para o seu instinto de sobrevivência que está tudo bem, que você não será atacada naquele momento. E aí, essa automatização descontrolada, essa resposta impensada, ela começa a ser compreendida. Para, respira, escolhe conscientemente como responder de uma forma que preserva seu poder. E tem situações que a melhor resposta é não responder. Você diga, eu vou precisar de um tempo e se dá permissão para se retirar, se acalmar e então responder de forma pensada. E quando você domina isso e quando as pessoas percebem que você não perde o controle tão rápido, que você mantém compostura mesmo sob pressão, o respeito que você recebe aumenta drasticamente, porque você demonstra força real, maturidade emocional, capacidade de lidar com situações difíceis com elegância. O sétimo segredo psicológico fundamental, até o número 7 tem relação com a espiritualidade. Então, o sétimo segredo é escolher as batalhas que você vai lutar. O sétimo segredo é escolher as batalhas estrategicamente, não lutar por cada pequena coisa, mas guardar a sua energia e o seu capital social para questões que realmente importam. Porque mulheres que brigam por tudo, que fazem de pequenos desacordos uma guerra, que carrega o peso de todo mundo, que tá sempre em conflito, que tá brigando aqui, tá brigando ali. Essas mulheres não são vistas como fortes, são vistas como difíceis, dramáticas, exaustivas, cansativas. As mulheres que geralmente são tranquilas, cooperativas, centradas, mas que quando algo realmente está em jogo, seus valores fundamentais são violados, aí elas se posicionam firmemente e não recuam. Essas mulheres são respeitadas, porque quando elas se posicionam, as pessoas sabem que é sério, que não é mais uma besteira, uma guerra à toa. Então você aprende a distinguir isso é uma batalha que vale a pena lutar ou é algo pequeno que eu posso deixar passar. Agora, por exemplo, o seu colega usou um tom que você não gostou, não gaste sua energia. Agora, tu foi desrespeitada publicamente, aí você se posiciona claramente. Porque daí você escolhe as suas batalhas estrategicamente, porque você não está constantemente brigando por ninharias e as pessoas te levam mais a sério para coisas grandes. A sua voz tem mais peso porque você não está constantemente reclamando de tudo e você mantém relacionamentos melhores porque você não é percebida como conflituosa todo o tempo. Oitavo segredo psicológico: cumprir promessas e compromissos. O oitavo segredo psicológico é cumprir religiosamente suas promessas e compromissos, porque respeito está profundamente ligado à confiabilidade. Se você diz que vai fazer algo e não faz, se você sempre chega atrasada, se as suas palavras não têm peso, as pessoas param de te levar a sério. Agora, quando você é conhecida como uma pessoa que faz e fala, que é confiável, que mantém a palavra, você recebe um respeito enorme, porque confiabilidade é rara. É valiosa. Então você só vai prometer quando você pode realmente cumprir. Então não fica dizendo sim para tudo. Você vai dizer só o que realmente é possível. Você é realista com seus limites. Sempre, mesmo que seja difícil, mesmo que seja que apareçam obstáculos, aí você comunica antecipadamente, entra em contato com as pessoas, solicita um ajuste. Isso se aplica a tudo: compromissos pessoais, profissionais, familiares. A sua palavra vira sua marca registrada. E quando as pessoas sabem que podem contar com você, que você é confiável, o respeito vem naturalmente. Não de qualquer forma, porque ele vem por um legado de responsabilidade que você deixa. O nono segredo psicológico: vestir-se adequadamente, apresentar-se adequadamente.
uma forma apropriada e profissional em todas as situações. Isso não é ser sobre fútil ou superficial, é sobre reconhecer a realidade. As pessoas fazem julgamento baseado na aparência, nos primeiros segundos. E você pode lutar contra isso ou você pode usar isso a seu favor. Então você se veste apropriadamente para cada contexto. Você não precisa de roupas caras, mas você precisa de roupas limpas, bem cuidadas, que servem bem. Você se arruma como alguém que se respeita, que se valoriza. Cabelo limpo e arrumado, unhas limpas e feitas, uma higiene impecável. Você não precisa estar perfeitamente maquiada, cabelo de salão, mas você precisa estar apresentável. E quando você se apresenta bem, as pessoas automaticamente te levam mais a sério. Isso abre portas. E principalmente, quando você se vê bem cuidada, você se sente mais confiante e isso se reflete em todo o seu comportamento. O 10º segredo: por proteger o seu tempo ferozmente. Proteger seu tempo e sua energia ferozmente. Porque as mulheres estão sempre disponíveis para tudo e todos, que nunca dizem não, que se esgotam cuidando de todo mundo menos de si, essas mulheres não são respeitadas. E tem uma questão muito importante nesse jogo. Mulheres que estão o tempo inteiro cuidando de todo mundo, elas estão o tempo inteiro cuidando da vida de todo mundo, porque elas estão com medo de olhar para a própria vida, elas estão com dificuldade de encarar, tipo, por exemplo, esses 9 segredos psicológicos que eu falei até agora, que se você encarar tudo isso que eu falei até agora, vai te tomar muito tempo, muita energia, você não vai mais ter tempo de ficar carregando a vida dos outros nas suas costas, de ficar se incomodando o tempo inteiro com tudo que está acontecendo ao seu redor, com uma cara feia, com o que alguém falou, com o que aconteceu lá, brigando com as guerras alheias, porque você está simplesmente cuidando da sua vida. Então a sua energia, o seu tempo são valiosos para que você possa cuidar de si e da sua vida. E não estar cuidando de si e da sua vida faz com que você queira ocupar o seu tempo e a sua energia para cuidar da vida dos outros e tentar com isso ganhar carinho que venha de fora. Você não vai ganhar e não será respeitada, será usada e aí o seu tempo será tratado como um recurso que não é valioso. E aí você vai precisar aprender e estabelecer limites sobre a sua disponibilidade e não se sentir culpada por isso, porque quando você valoriza o seu próprio tempo, quando você protege a sua energia, as pessoas começam a valorizar também e você se torna mais eficaz porque você está focando naquilo que realmente importa, ao invés de se dispersar fazendo tudo para todos, ao invés de estar o tempo inteiro fazendo tudo para todos, para agradar tudo e todos e receber um carinho que muitas vezes, um reconhecimento que muitas vezes, uma palma que muitas vezes não vem. A única pessoa que pode verdadeiramente te dar esse reconhecimento, que te dá esse carinho, te dá essa palma, é você mesma. Se você não fizer isso por você e ficar esperando que isso venha de fora, você vai se sentir muito frustrada, muito amargurada, muito irritada. Porque você está fazendo tudo por todos, não está fazendo por você e os outros muito tempo não têm como reconhecer isso, porque às vezes até se sentem invadidos ou então estão usando você. E se estão usando você, também não vão reconhecer. Então é sua responsabilidade cuidar do seu tempo e da sua energia. E esses foram os nossos 10 segredos psicológicos para você se tornar uma mulher poderosa, uma mulher respeitada em qualquer lugar que você esteja. Como você pode perceber, não é algo que se constrói do dia para a noite, não são truques milagrosos que simplesmente você anota num papelzinho e aplica eles amanhã e já estão sendo respeitados. Não. É algo que você constrói pouco a pouco. Acima de tudo, decidindo antes de mais nada se tornar respeitável para você mesma. Então esses são os 10 segredos psicológicos e quando você os pratica consistentemente, você se transforma numa mulher que naturalmente comanda respeito, que é levada a sério, que não precisa lutar por cada grama de consideração, porque isso vem naturalmente. Se isso ressoou para você, se inscreve nesse canal para mais conteúdos sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento de uma mentalidade de sucesso, sobre desenvolvimento e construção de uma realidade mais satisfatória, mais feliz, mais prazerosa.
E uma última verdade: a mulher que se respeita primeiro, que estabelece limites firmes, que comunica com clareza, que desenvolve competência real, que mantém compostura, que valoriza seu próprio tempo, essa mulher não precisa exigir respeito. Ela naturalmente o recebe, porque respeito não é dado, ele é conquistado através da forma com que você se comporta, a forma com que você se posiciona, e você pode ser essa mulher. Começa hoje, um segredo de cada vez, porque você sempre mereceu respeito, mas você precisa conquistá-lo, e ele começa primeiro dentro de você. Como eu falei, se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, porque toda semana eu estarei trazendo conteúdos valiosos para construirmos juntas uma mentalidade de sucesso e transformarmos a nossa realidade. Beijo grande!